ouviu Adão foi Noé. Você sabia disso? O único que não conversou com Adão foi Noé, porque todos os outros conversaram. Todos os outros, se você somar, você vai perceber. Se você pegar a quantidade de vida que Enos de Sete teve, 912 anos, não falha a memória, e você somar com o ano 130 que ele viveu, você vai perceber que ele vive, Adão ainda está vivo, antes de ele morrer. Todos conversaram com Adão, mas o que me chama a atenção é a irmã vai te falar que Enoque foi o primeiro a ouvir a mensagem de juízo, a mensagem do dilúvio. Vou fazer uma observação para vocês. Quem é o filho de Enoque? Matusalém. Você sabe o que significa Matusalém? No fim de sua vida, juízo. O nome Matusalém significa no fim de sua vida, juízo. Aqui está explicado por que Enoque botou o nome Matusalém. Porque Deus, a Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus. E a comunhão era tão grande que Deus disse, não, tá bom, de você continuar nesse planeta aqui, mas não, vamos embora, você vai morar comigo. E Deus o arrebatou. Mas antes de ser arrebatado, Deus disse para ele que viria o dilúvio sobre a terra. Deus falou para ele a mensagem do dilúvio. Eu comparo com nós hoje. A gente não sabe que Jesus vai voltar? A gente sabe. E quem garante que tudo que a gente sabe, que está anunciando para os outros, a gente vai estar vivo no dia lá de Jesus voltar? Entendeu? Isso não quer dizer que Enoque sabia de tudo que iria acontecer. Até porque eu acredito que Enoque não sabia se Matusalém, ou veja só, se Noé seria talvez, por exemplo, escolhido para anunciar. Outra coisa bem interessante aqui é que o Espírito de profecia também diz, e a Bíblia também fala, né, em Gênesis 6, verso 3, que Deus diz assim: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Aqui não é uma abreviação da idade, gente. Durante muitos anos eu pensei que era. Aqui é o tempo que Deus está dizendo que o povo vai viver até o dilúvio. O tempo de vida que tem até o dilúvio. Porque, veja só, Noé, e a irmã White diz aqui, ó, no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 7, que ela diz assim: 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por intermédio de um anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe que construísse uma arca. Se o dilúvio veio no ano de 1656, e ela diz que 120 anos antes, se o dilúvio, quando veio sobre a terra, Noé tinha 600 anos, e 120 anos antes ele recebeu a mensagem, ele tinha quantos anos? 480. 480 por 120 dá 600. Então, se nós temos o ano do dilúvio e voltamos 120 anos, nós chegamos ao ano 1536. Esse é o ano que Noé recebe a mensagem do Senhor e começa a anunciar e a construir a arca. Ei, Fabiano. Sim? Agora, desse daí, Noé teve contato com Enos, né?
Com Enos. Ele não teve contato nem com Sete nem com Adão, né? Quando a gente analisa o gráfico, né, por exemplo, quando você sabe a quantidade de anos que a pessoa viveu e você sabe o dia que ele nasceu, você tem, né, essa referência. Enos, ele nasceu no ano de Enos nasceu no ano de 235. E ele viveu quantos anos? 905. 905 foi a idade total de Enos. Verso 11, todos os dias de Enos foi 905. Se ele nasceu no ano de 235, não é? E quando você soma, o 235 mais 905, ele chega no ano de 1140. Ele vive até o ano de 1140. Mas Noé, você falou com Noé, né? E Noé nasceu no ano de 1056. Mas tem um detalhe. Ele só recebeu a mensagem para pregar no ano de 1536. 120 anos antes do dilúvio. Eu acredito que eles puderam até conversar tal, mas a mensagem dele, a consciência de que Deus chamou ele para ser o mensageiro, ele só recebeu no ano de 1536. Acredito que, como Enos viveu na época em que Enoque estava aqui na terra e Enoque recebeu a mensagem do Senhor, acredito que ele soubesse desse dilúvio. Mas eu não acredito que ele soubesse que era ele que seria escolhido. Compreendeu, né? Porque a mensagem mesmo sobre o dilúvio ele só recebeu no ano de 1536. Gente, percebeu? Qual é as lições que podemos tirar disso aqui? Que às vezes a Bíblia, a nossa imaginação, às vezes a gente lê a Bíblia e parece que a Bíblia não tem sabor, parece que a leitura não tem gosto. Tem gente que não gosta de ler. Mas quando a gente compreende as coisas como elas realmente são, o sabor, ele aparece novamente. Então, toda a vida que eu li a capítulo 5 de Gênesis, eu nunca imaginei ele assim. Desse formato. E nesse formato, a nossa mente, ela começa a se abrir mais, ela se expande. Você sabia que a Bíblia é o único livro que trabalha, que faz com que a sua mente, ela se desenvolva melhor? Nenhum outro livro traz tanto efeito sobre a mente humana como a Bíblia traz. Porque a Bíblia, gente, apesar de ter algumas passagens que são complicadas, ela leva você a pensar. E a nossa mente é do mesmo jeito que o nosso corpo, ele precisa se exercitar. Mente atrofiada é aquela mente que não pensa. E quando a gente pega as coisas tudo feito, a nossa mente ela não para pensar. Já está tudo feito, tudo trabalhado. É por isso que a Bíblia a Bíblia, eu chamo a Bíblia de um quebra-cabeça desmontado. É um quebra-cabeça desmontado. Por quê? Porque é tu que vai ter que montar. Isaías 28:10 diz que é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Então, quando a gente pega as coisas tudo pronta, a nossa mente não cresce, não desenvolve. E é comum, eu vi muitas pessoas que estão na igreja há 10, 20 anos, e a gente explica o mesmo assunto, e a pessoa ainda não entende. 2.300 tardes de manhã, e tem gente que até hoje não entende. Por quê, irmãos? Por que não entende? Por que uns entendem e os outros não entendem? Se a nossa mente ela precisa ser exercitada,
É porque precisa haver uma busca do leitor para sentir prazer e interesse das Escrituras. Eu digo muitas ocasiões que eu já preguei, que eu quando cheguei na igreja, vocês me orientam aí, termina que hora? 11h30, é? 11h30, termina. Mais? Termina que hora? Eu posso ir até 1h da tarde? Eu posso ir até 1h? Tem um segundo sermão mesmo. Até 11h30, né? Muito bem, falta uns 14 minutos por aí. Então veja só, eu costumo dizer que quando eu entrei na igreja, eu era uma pessoa depressiva. Por quê? Porque eu olhava para os outros, eu achava que os outros eram mais bonitos que eu, os outros eram mais inteligentes que eu, os outros eram mais namoradores do que eu, viu, Carlos? Os outros conseguiam as coisas, eu não. Quando eu entrei na igreja, essa igreja, ela começou a trazer mensagens para mim, mostrando para mim, isso aqui já é psicologia também, né? Mostrando para mim que a minha mente começou a se abrir quando eu comecei a ouvir as mensagens, porque se os outros podem, por que eu não? Se os outros conseguem, por que eu não? Aí vai depender da busca, da oportunidade, do interesse da pessoa, né? Então, quando eu comecei a estudar a Bíblia, tinha coisas que eu não entendia. Se o teu olho, aí eu li aquela parte de Mateus 5, se o teu olho te faz pecar, você arranca, pega uma faca e... Aí, não tem condições. É isso mesmo. Se a tua mão te faz pecar, você vai lá e corta. Aí eu digo, rapaz, esse negócio de Bíblia não é muito bom não, vai deixar eu cego e aleijado, mutilado, né? Mutilado. Eu não entendia, e aquilo ali me entristecia, e eu orava a Deus. Eu me lembro de Tiago 1,5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá deliberadamente. E eu orava a Deus, Senhor, me dá sabedoria, Só que eu entendia que a sabedoria, ela viria apenas de uma única maneira, que nem Salomão, veio como um raio, desceu do céu e entrou na cabeça, e um passou a ficar sábio. E eu começava a orar, e o Senhor me dá sabedoria, e passava os anos e nada dessa sabedoria vinha. E eu digo, mas rapaz, eu acho que não é assim não, que nem a sabedoria. Mas aí, eu continuava estudando a palavra de Deus. E um dia eu parei no Salmo 119, o verso 130, e aí quando eu li, a sabedoria veio. Porque o Salmo 119, 130 diz assim: a exposição das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Aí me lançou luz, aí eu digo, rapaz, agora eu estou começando a entender. Aí quando eu li Isaías 28:10, aí foi que a luz foi aumentando. É um pouco aqui, um pouco ali. É um quebra-cabeça. Olha, às vezes a gente se entristece porque não entendeu aquele texto. E às vezes é até desestimulado a querer continuar. Mas é aí onde está a busca. Aí é onde entra a questão da busca. E eu comecei a fazer essa busca. E hoje eu entendo que quando a gente não compreende um texto de forma clara, a revelação dele está em outro. Se não tiver em outro livro, às vezes está no mesmo capítulo, em versos anteriores, às vezes está nos versos posteriores. E quando eu comecei a ler Gênesis capítulo 5 e comecei a escrever, a desenhar, esse gráfico aí eu fiz aí de caneta e tal, não deu para projetar numa imagem do computador ainda, né? Não deu certo, mas eu estou aperfeiçoando aí para ficar bem legal. Depois eu vou pedir um cabo profissional, que tem o Wesley, para transformar ele em slide, né?
Mas essa é a lição que eu tiro, irmãos. A vida é um quebra-cabeça. Não desista. Não desista de ler. Não desista de estudar. Porque você vai perceber que quando a gente começar a entender, a alegria no nosso coração, ela vai brotar. É tão bom quando a gente entende as coisas, não é? É tão bom quando a gente compreende as coisas. Um outro ponto interessante. Abra sua Bíblia em Judas. Livro de Judas. Judas só tem um capítulo. Você vai procurar o verso 14. Judas, eu digo assim, Judas 1,14, né? E você vai perceber que lá em Judas 1,14 tem uma afirmação sobre Gênesis capítulo 5. Ó, Judas é pertinho de Apocalipse, viu, Wesley? É vizinho. Lê aí, Wesley. 1,14. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio do Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores profetizaram contra ele. Isso. Esse texto aí faz aí uma afirmação sobre Enoque. Enoque é o que mesmo? O sétimo, depois de Adão. Quando você conta aqui, olha, Adão o primeiro, Sete o segundo, Enos o terceiro, Cainã o quarto, Manoel o quinto, Jared o sexto, Enoque o sétimo. Enoque é o sétimo depois de Adão. Você viu como é interessante? E eu montei quando eu estava montando esse sermão, reescrevendo, porque esse sermão tem anos que está dentro da minha cabeça, e eu só queria pregar quando eu projetasse. Aí a Nilde pregou lá no setor sobre o dilúvio. Eu digo, pronto, eu vou ter que pregar esse sermão. Aí eu montei, eu já tinha aí na cabeça, eu montei de novo. Pedi a Antônio do Arisco para fazer um slide, não deu certo. Aí eu peguei e montei ele. Quando eu estava montando ele, eu me lembrei de Judas 1,14. Você está vendo como é que é o estudo da palavra de Deus? Enquanto você está estudando um texto, se você tem vários textos na sua cabeça, o Espírito Santo faz a ligação para você. Quando eu estava estudando quando eu cheguei aqui em Enoque, o sétimo, eu me lembrei de Judas 1,14. Pronto. Agora eu entendo a afirmação de Judas 1,14. Enoque é o sétimo depois de Adão. A segunda lição aqui, irmãos, é que a primeira pessoa a receber a mensagem aqui de que viria o dilúvio foi Enoque. Isso antes de Noé existir. A segunda lição que eu trago aqui é que a Bíblia é um quebra-cabeça. A Bíblia é um quebra-cabeça. Quanto mais você estuda, mais a sua mente vai se abrindo. E eu me lembro de 1 Coríntios 12, verso 10. Quando eu fazia parte da equipe de mordomia, eu peguei um sermão sobre os dons. E esse verso me marcou, porque esse verso diz que a gente deve orar pedindo o dom do discernimento. Pedindo o dom do discernimento. Você sabia que o discernimento é um dom e precisa ser pedido, porque se você não pedir, Deus não vai poder te dar. Você não quer? Aquele que pede, recebe. Que busca, encontra. Que bate, abre. E aí,
eu comecei a orar a Deus pedindo o dom do discernimento. Gente, é tão bom o dom do discernimento. O dom do discernimento é tão bom que você percebe até quando alguém tem más intenções contra você. Você percebe. Tem más intenções. O dom do discernimento te leva a sair de situações onde você estava entrando sem perceber. Situações difíceis. Mas é necessário a gente pedir a Deus todos os dias o dom do discernimento, porque tendo discernimento, a gente pode servir a Deus de uma maneira melhor. Que Deus os abençoe. Irmão, só ali aquela data embaixo que você colocou. Sim? 17/2. Isso, porque assim, o dilúvio veio no dia 17 do segundo mês. Se Noé nasceu no ano, tem um congelamento aqui, olha, de 1056, e ele, quando tinha 600 anos, deu o dilúvio. Então eu botei assim: o dilúvio veio no dia 17 do segundo mês de 1656. Compreendeu, né? Então, que Deus os abençoe, irmãos. Que a cada dia nós não venhamos deixar de estudar a palavra de Deus, nem de pedir o dom do discernimento, porque sempre que pedirmos, Deus vai nos dar mais luz, para que possamos caminhar com mais firmeza e com mais certeza da nossa fé, para onde nós estamos indo. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Só orar para encerrar, né? Vamos ficar em pé. Querido Deus e maravilhoso Pai, queremos agradecer por mais um estudo da Tua Palavra. Aquilo que eu não conseguia explicar, aquilo que as minhas palavras não foi capaz de fazer compreender, que o Teu Espírito faça. Que o Senhor ilumine a cada um dos que estão aqui. Que o Senhor ajude a compreender e tirar as lições preciosas da Tua Palavra, para que possamos te servir com mais discernimento, com mais fé e com mais certeza. Te pedimos a Tua bênção ao sair deste lugar. Que o Senhor nos leve em paz, nos proteja, nos guarde do mal. Te pedimos uma bênção para que no próximo sábado todos possam vir à Tua Santa Casa. E em nome de Jesus te agradecer por tudo.